Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei, para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, último final de semana do mês de junho, ou seja, já vamos aí dobrar o ano, né? A metade do ano. Então, hoje é dia de agradecer a Deus por um semestre, pelo primeiro semestre vivido, 6 meses, pelo Senhor ter nos possibilitado chegarmos até aqui, com saúde, com vida, com fé. Bom, assim espero que vocês estão aqui com fé no coração, não é? Com esperança de tempos melhores, por mais que vejamos más notícias, brigas, politizações, o cristão precisa, no meio de tudo isso, ser uma pessoa diferenciada e colocar a sua fé naquele que é o Senhor de todas as coisas. E é claro também, vivermos e participarmos bem, com consciência, de tudo aquilo que diz respeito à nossa sociedade e ao futuro da nossa nação. A palavra desta liturgia do 13º domingo é seguimento ou discipulado. Cada um que está aqui porque é seguidor, discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo.
Um dia o Senhor entrou na sua vida, na sua história, na sua existência, seja pelos seus pais, seja por um amigo, seja por um pregador, seja por uma experiência de oração, de fé que você fez, e a partir de então você teve aquele encontro com Jesus e se tornou discípulo. A primeira leitura que nós ouvimos também mostra a história de um discípulo, Eliseu, discípulo do profeta, do grande Elias. Elias, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas o Senhor disse a Elias: vai e unge Eliseu, o filho de Safate. Safate, não é safado não, viu? Filho de Safate, como profeta em teu lugar. E o bonito é isso, né? Quando a pessoa é de Deus, ela tem humildade. Embora Elias fosse um grande profeta, reconhecido, famoso, prestigiado, Deus chegou para ele e falou: olha, unge Eliseu, que aí você vai passar a bola para ele, tá bom? Sua missão está chegando ao final, então já vou preparar um sucessor. Sabe que tem gente que não dá conta disso? Tem gente que se apega tanto a cargo, a título, a não sei o quê, que não dá conta de passar a bola, não dá conta de passar o bastão. Se escraviza, né, um apego, acha que tem assim algum poder, né, entre aspas. Triste quando isso acontece, e bonito quando a gente vê Elias então, que encontra Eliseu lavrando a terra, e Elias passa perto de Eliseu e lançou sobre ele o seu manto. O manto de Elias, o manto significava o quê? É o poder do Espírito Santo. Ou seja, aquela unção que Elias tinha estava relacionado àquele manto como sinal, à proteção de Deus. E Elias então é capaz de se desfazer do próprio manto, e ele lança o seu manto, lança a sua bênção, vamos dizer assim, sobre o Eliseu. E Eliseu então correu atrás de Elias, e ele entendeu a missão dele, e disse: deixa primeiro eu beijar meu pai e minha mãe. Olha que bonito esse gesto, né, de carinho com os pais, e depois eu te seguirei. Elias falou: tudo bem, vai e volta, hein? 2 vezes, vai e volta. E o Eliseu foi, pegou a junta de bois e imolou. O que imolou? Sacrificou. Com a madeira do arado, assou a carne, e aí com aquela carne, com aquela fogueira, ele deu de comer a sua gente. Ou seja, ele renunciou a tudo, ele pegou os bens que eram os bois e fez um banquete lá para o povo, e deu, né, para quem passava fome, quem não tinha o que comer. E esse foi o seu banquete, para mostrar o quê? Esse desapego mesmo, né, de quem se sente chamado por Deus para deixar tudo. Diferente do jovem, não é? Que Jesus falou: vai, vende o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele ficou triste porque tinha muita coisa e não seguiu Jesus. Depois Eliseu levantou-se, seguiu Elias e pôs-se a seu serviço. Então, meus irmãos, primeira lição: saber também passar este manto aos nossos. Os pais precisam passar aos filhos o manto da bênção, o manto da continuidade de tudo aquilo que é legado da sua família, das suas tradições, da fé. A gente também, na vida de comunidade, saber passar este manto,
saber que Deus nos confiou um trabalho, uma atividade, alguma coisa, mas nós não somos eternos. E quando Deus quiser que outro substitua o nosso lugar, louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe esta pessoa e ela faça melhor o que ela puder, que eu não consegui fazer. É assim que a gente tem que encarar o chamado, as coisas de Deus. Qual é o manto hoje que Deus te desafia a passar? Não é? O manto está muito relacionado, né, à vocação. Lançar o manto no sentido de chamar alguém para os caminhos do Senhor. Acho que eu vou até comprar um manto. Alguém tem um manto aí para me doar? Vou começar a andar com o manto aqui na hora da missa, de vez em quando, ó. Vou lançar sobre alguém, vamos ver. É perigoso a pessoa correr para o manto não cair em cima dela, né? Jovens, ser padre, por que não? Uma vocação tão bonita. Estou precisando lançar esse manto, a igreja está precisando de vocação religiosa, vida consagrada, freira, ser um missionário, ir para uma comunidade de vida, tem que lançar o manto. Pai, mãe, não tenha medo de lançar o manto. O que é lançar o manto? Propor, fazer o convite. Você já pensou nisso? Ai não, padre, pelo amor de Deus, só de pensar já me dá um calafrio. E meu filho indo para o seminário, eu acho tão bonito na vida dos outros, mas com o meu não. É assim ou não é? Tive a graça, pelo menos 20 anos de padre, e numa das paróquias que trabalhei, tive a graça de encaminhar um vocacionado. Ele tocava teclado também, era jovem, muito quietinho, muito caladinho, muito na dele, o César. Foi para o seminário, o pessoal ficou espantado, porque ele não falava muito, ninguém sabia o que se passava naquele coração, mas ficou firme, filosofia, teologia, passou pelo teste de fogo, que seminário é teste de fogo, é o purgatório antes de entrar no céu, mas se ordenou e está lá, um padre que o pessoal está amando, santo, prega, está atraindo as pessoas para a missa dele, muito humilde. Então eu posso dizer, posso morrer feliz, porque um manto pegou em alguém, vamos dizer assim, pelo menos a gente pode dizer que teve a graça. Claro que é Deus quem chama, mas assim, saber que todo o processo aconteceu enquanto eu estava ali na paróquia, para dizer o quê? Quer queira, quer não, a primeira referência é quem está no altar, para o jovem, para quem está pensando, seja para incentivar, seja para espantar, para fazer desistir. Por isso é uma responsabilidade muito grande. É claro que depois entra encontros vocacionais, acompanhamento, psicólogos, hoje é todo um processo, no que diz respeito a entrar em um seminário, mas é assim. E o evangelho de hoje também, esse segmento. Jesus está para subir para Jerusalém para dar a vida, é a última subida para Jerusalém, e ele manda mensageiros à sua frente para preparar um lugar para ele pousar, não dava para ir direto para Jerusalém. E esse povo passa lá na Samaria, e já viu, aquela briga, samaritanos e judeus não se bicam, aquela rivalidade. E aí então, quando Jesus chegou lá, aí os samaritanos ficaram sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém. Pronto, bastou isso para dizer, não, então nós não vamos te acolher. Gente, eu fico imaginando, porque a essa altura do campeonato, já tinha acontecido aquele fato extraordinário, do poço de Jacó.
Jesus e a samaritana. Tão lindo aquilo. E a samaritana que foi, correu lá na Samaria e anunciou Jesus. E aquele povo da Samaria tudo acreditou pelo testemunho da samaritana. E esse mesmo povo, tempos depois, negam um pouso a Jesus. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí os discípulos ficaram furiosos, né? Querem que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo, Senhor? Olha a cabecinha deles. Isso porque já estava 3 anos com Jesus, né? Mas era a mentalidade do Antigo Testamento. O próprio Elias, né, teve esse negócio lá. Esses dias na leitura da missa falou. Ele disputou lá com os falsos profetas, quem fazia descer fogo do céu, e aqui a confusão toda, e eles não conseguiram, e Elias conseguiu, e aí acabou que Elias mandou queimar, foi tudo aqueles profetas. A coisa era meio vingativa, né? Mas Jesus veio mostrar uma outra direção, veio superar isso. E quantas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa conversão no nosso coração? Quanta gente ainda hoje desejando cair fogo do céu para certas pessoas, para certos grupos, para certa gente que a gente vê falando coisas que a gente não concorda. Mas Jesus repreendeu-os, não é por aí, não é esse o caminho. Tudo bem, eles não querem aceitar, não aceita, vamos procurar outro lugar. Mas não vamos pagar o mal com o mal. Vamos vencer o mal pelo bem. Partiram para outro povoado, e aí vem os chamados, né? Um empolgadão. Primeiro foi o empolgadão. Sempre tem os empolgadão. Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E aí Jesus baixou a bola dele. Opa, oba não. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos. O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Pensa bem, reflita melhor. Você está empolgado. Empolgação não é o momento certo da gente tomar a decisão. Você não está agindo pela razão, está agindo pela emoção. Calma aí. Então Jesus puxa esse discernimento. Não é para desanimar, é para a gente ter os pés no chão. Quanta gente na igreja, às vezes tem um encontro com Jesus, aí vira aquela empolgação, aí não sai mais da igreja, isso é aquilo, aonde fala que tem cura a pessoa está indo, aí vai no cerco não sei aonde, vai no acampamento não sei aonde, vai na adoração não sei aonde, vai aqui, vai acolá, buscando, né, essas situações. E depois o que acontece? A pessoa começa a perceber as exigências do segmento de Jesus. O reino de Jesus é exigente. Poxa vida, eu não achava que era assim. Eu achava que era mais fácil. E aí então, quantos desanimam? Chegou outro, né? Esse Jesus que chamou, Jesus lançou o manto. E aí ele falou, tudo bem, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Aqui uma palavra meia parece dura, né, de Jesus. Deixa que os mortos enterram os mortos. Mas aqui está querendo dizer o quê? Todos aqueles que vieram antes de Jesus, assim, espiritualmente ainda não tinham vida, porque a salvação não tinha acontecido. Não tinha ainda vida na graça, não tinha ainda os sacramentos. Por isso era uma espécie de morte espiritual. Todos estavam esperando ainda a vinda do Salvador. Então é nesse sentido, deixa que os mortos enterrem os mortos. Há uma prioridade, vai anunciar o reino de Deus. E por último, né? Eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos meus familiares. E aí Jesus vai falar também, quem põe a mão no arado e olha para trás não está pronto para o reino de Deus. É aquela pessoa que ainda está presa, né, ao passado, está presa às coisas, ainda não está pronto, não está apto. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos também nós pedir a Deus a graça
de perseverarmos no seguimento de Jesus. Perseverarmos neste chamado. É exigente? É. Tem renúncia? Tem. Tem sacrifício? Tem. Jesus fala, né? Tome a sua cruz de cada dia? Sim, mas vale a pena. Porque é o rumo certo, é a direção certa, que nos leva verdadeiramente para Jesus. E para a gente encerrar, não é? Gente, já que hoje também a Imaculado Coração de Maria, estamos aqui com o ícone de Nossa Senhora Mãe Rainha. Uma das devoções mais maravilhosas a Nossa Senhora é o escapulário. Alguém usa aqui o escapulário do Carmo? Sim ou não? Que bom. O escapulário é uma consagração, né? Tem gente que faz a escravidão, né? do tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Mas o escapulário de Nossa Senhora do Carmo também é uma consagração muito especialíssima, que muitos papas usavam, São João Paulo II inclusive. A Nossa Senhora do Carmo prometeu, né, proteção na hora da morte, que essas pessoas não morreriam em pecado grave. Quem fizesse o uso do escapulário do jeito correto. Não é só chegar lá na loja, comprar e colocar, não, tem que ter o ritual, o padre tem que impor o escapulário. É uma consagração que a pessoa começa a pertencer à ordem do Carmo, a ordem carmelita, a ordem do Carmelo, e todas as graças espirituais desta ordem de Nossa Senhora do Carmo, esta pessoa também passa a receber. O que muita gente não sabe é que o escapulário é um manto. É um manto. É um manto que os religiosos usam por cima do hábito, como se fosse isso aqui, né? Essa parte da frente da túnica em forma de manto, como se fosse um avental de serviço. Portanto, Nossa Senhora, você que usa o escapulário, saiba que um dia, como Eliseu, Nossa Senhora lançou sobre você o manto dela. Por isso, viva essa consagração, viva esta filiação materna de Nossa Senhora na sua vida com muito amor e honre tudo isso que um dia Nossa Senhora lançou sobre você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.